Fala pessoal, aqui quem fala é a Bia e nesse vídeo nós vamos ver sobre o Grid Container, que assim como o Flexbox, né, mudou bastante a forma como nós podemos construir layouts mais profissionais lá dentro do Elementor. Então se por acaso você ainda tem alguma dúvida por aí de como usar esse recurso do plugin, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar todo o passo a passo, bem detalhadinho e mastigadinho sobre esse assunto. Inclusive, eu fico feliz pra caramba de poder estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, só que em troca, eu apenas peço com muito carinho que você curta esse vídeo e se inscreva aqui embaixo também no canal para receber mais vídeos como esse sobre criação e venda de sites, belezinha? Agora bora lá pro conteúdo. Antes de tudo, então, vamos ver aqui primeiro o que é esse diachos de Grid Container afinal, né? Bom, o Grid Container ele é basicamente um sisteminha facilitado ali de criação de layout e posicionamento de elementos lá dentro do painel de edição do Elementor e funciona basicamente ali como uma grade bidimensional. Ou seja, você vai conseguir posicionar elementos tanto em linhas como também em colunas de uma forma bem fácil e rápida. Eu sei que falando assim pode parecer meio difícil de conseguir visualizar e também pode parecer mais complexo do que realmente é, mas vocês vão ver na prática aqui o quão tranquilo é mexer nesse negócio. Então, bora lá ver quais são as funcionalidades e como que a gente consegue ativar esse recurso. Primeiro, como ativar esse recurso, tá? Aqui, ó, só para vocês verem, eu já tô aqui com o painel do WordPress aberto e quando eu clico aqui em plugins, eu já tenho aqui o Elementor e no caso aqui eu também tô com uma licença do Elementor Pro ativa. Porém, para você mexer aqui no Grid Container, você não precisa estar com o Elementor Pro. Desde o Elementor Free, isso já funciona normal. Nas últimas versões do Elementor, esse sistema de Grid Container já vem como padrão dentro das páginas, né? Dentro do painel de edição. Ou seja, se a gente clicar aqui em páginas, por exemplo, e a gente abrir aqui uma nova página, vou colocar aqui Home, só a título de exemplo mesmo, vou clicar aqui em Editar com Elementor. Olha só, a gente já tem aqui do lado tanto o container do Flexbox Container, né, como também esse sistema de grades, que é justamente o que a gente vai ver aqui. Bia, entrei aqui no meu painel de edição e eu não tô vendo esse negócio. Como é que eu faço para conseguir ativar isso? Caso você esteja numa versão mais antiga do Elementor, para você conseguir ativar isso aqui, é só você vir aqui, ó, no seu painel novamente. Você vai passar o mouse aqui em Elementor, vai vir aqui em configurações, recursos, e aí você vai procurar por grid ou grade aqui no Ctrl F, né? Aqui, ó, esse container de grade. E aí, depois que você encontrar, é só você vir aqui, né, e deixar como ativo. Lembrando que isso aqui você também requer o container Flexbox. Então, se você também não tiver com o Flexbox ativo, você vem aqui no container Flexbox e deixa ativo também e salva essas alterações. Mas como eu falei, nas últimas versões ali mais recentes do Elementor, tudo isso aqui já vem como padrão. Então, ó, vamos dar uma olhada agora em quais são as funcionalidades desse recurso. Bom, bora lá então. Assim como eu já mostrei, quando a gente entra aqui no painel de edição do Elementor, a gente já tem acesso aqui tanto ao container do Flexbox, como também a grade aqui do Grid Container. Então, ó, quando, por exemplo, eu arrasto uma grade para cá, perceba que eu tenho uns quadradinhos aqui dentro dele. Só que antes da gente começar a entrar nesse mérito, deixa eu só vir fazer uma coisa aqui rapidinho. Ó. Vou clicar aqui em configurações, vou colocar aqui como tela do Elementor, só para dar uma limpada na tela mesmo, né, pra gente não ficar cheio de poluição. Vou clicar aqui para atualizar. E eu também vou vir aqui nessa minha grade, vou colocar um espaçamento nela. Isso aqui eu só tô dando uma melhorada na visualização, tá, gente? Não é o conteúdo ainda, não. Vou trocar aqui por uma cor preta, só para vocês conseguirem visualizar melhor essas grades que eu tô falando. Beleza, vamos clicar aqui para atualizar. Pronto. Ó, coloquei uma grade aqui do Elementor, que inclusive eu posso colocar tanto aqui, como também clicando em mais e vindo aqui em grade. Eu adiciono uma nova grade, inclusive eu já posso colocar uma estruturinha ali de colunas e linhas que eu possa querer. Quando eu olho para esses quadradinhos aqui, será que isso aqui já é um elemento? Porque parece muito aqueles containers, né? Parece aqui que eu tenho um container principal com 6 containers dentro dele. Só que, quando a gente fala de grade, esses quadradinhos aqui tracejados, eles não são containers. A gente vai ver a fundo aqui sobre como que isso funciona. É diferente, por exemplo, de se eu clicar aqui, adicionar um container Flexbox, né, e eu posso colocar uma estrutura parecida com o que eu tenho aqui, ó, por exemplo, de 2 linhas e 3 colunas. E aí, se eu clicar no meu navegador aqui agora, eu clicar com o botão direito, navegador, e eu vir primeiro aqui em grade, perceba que está vazio, eu não tenho nenhum elemento dentro dele. Mas se eu vir aqui em Flexbox Container, aí sim eu tenho 6 containers dentro dele para poder ter essa mesma estrutura. Então, são coisas diferentes. Esses quadradinhos, eles não são containers e eles não são elementos por si só. Inclusive, aqui dentro da grade mesmo,
se a gente vir aqui em layout, a gente consegue tirar esse contorno de grades. Fica aparecendo só esse primeiro aqui. Eu costumo deixar só para a gente conseguir visualizar melhor onde que a gente vai estar posicionando os nossos elementos. Mas antes de vir para esses méritos aqui das linhas e colunas, o que é que cada um desses quadradinhos faz, vamos seguir aqui a linha lógica das funcionalidades que a gente tem aqui dentro. Então, primeiro de tudo, uma coisa legal que o Elementor já implementou é esse lance aqui da gente conseguir trocar logo no início aqui se a gente quer um container Flexbox ou se a gente quer um container de grade. Então, só aqui você já consegue dizer o que você quer. Vou deixar aqui como grade, porque esse é o tema desse vídeo. Aqui, no caso, a gente consegue determinar a largura do conteúdo da mesma forma que acontece no Flexbox. Então, eu posso colocar aqui largura total, e aí perceba que esses quadradinhos se estenderam por toda a tela. Ou então, eu posso colocar aqui como encaixotado, né, ou boxed, e aí ele vai se limitar à largura que eu determinar aqui. Por padrão, a largura máxima aqui do Elementor é de 1140 pixels, mas, por exemplo, se eu colocar aqui 1300 pixels, perceba que ele aumenta também. Eu vou deixar aqui como 1200 pixels. De resto, essa parte aqui é tudo padrão, ó, a altura mínima, da mesma forma que acontece nos containers. E aí você mexe aqui na altura da sua seção. Logo aqui embaixo, como eu mostrei, a gente tem a opção de mostrar ou não esses contornos aqui de grade. Eu costumo deixar isso ativo, inclusive esses tracejados aqui não aparecem no site real. Por exemplo, se eu clicar aqui para atualizar e ver o site, ó, não tem nada aqui, né? É um container vazio. Ele só aparece realmente na edição só para você saber onde é que você pode posicionar os elementos que você quiser arrastar. E logo abaixo, a gente já tem aqui a configuração de linhas e colunas, que é onde começa a ficar divertida aqui essa brincadeira. E sim, gente, não tem segredo. É tão simples quanto parece. Olha só. Aqui nós temos as colunas e aumentando ou diminuindo aqui esse número, a gente consegue determinar a quantidade de colunas a gente quer aqui dentro desse nosso layout, ok? Então, ó, 5, 6. E aqui, ó, perceba que a gente tem uma unidade de medida diferente, né? A gente tem esse FR, que é de fraction, ou fração mesmo em português, que significa que é tipo uma parte igual que se estende por toda a largura aqui desse container, ok? Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui 2, vão ser duas partes iguais dentro da largura determinada nesse container. Se eu colocar aqui 3, vão ser 3 partes iguais ou 3 frações iguais da largura total que eu determinei aqui para esse container. É simples assim. E as linhas aqui, ó, da mesma forma. As linhas é a parte que você menos vai precisar se preocupar, por quê? Na maioria das vezes ele já vai encaixando aqui como padrão, né? Se, tipo, por exemplo, se eu deixar assim, 2 linhas, mas se eu colocar, por exemplo, mais um elemento, ele já vai entender aqui que como são só 3 colunas, ele não vai adicionar mais uma coluna. Ele vai quebrar isso e vai deixar para mais uma linha. E além aqui dessas unidades de medidas de frações, uma coisa muito legal também que eles adicionaram é essa parte aqui, ó, quando a gente clica e a gente tem um lapisinho, é a opção de colocar tamanhos diferentes para cada coluna ou para cada linha. Perceba que aqui ele colocou, tipo, uma fração, uma fração, uma fração. Se eu vir aqui, por exemplo, e colocar esse do meio aqui como 2FR, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse aqui vai ocupar 2/4 aqui, né? No caso, se a gente somar 1 mais 2 mais 1, aqui dá 4, ou seja, 2/4 aqui dessa largura desse container, e os outros dois vão ocupar 1/4 cada um da largura desse container. E eu posso ir adicionando mais frações aqui também, ó. Por exemplo, eu posso colocar mais 2FR aqui, ó. Ele vai fazer o proporcional aqui, adicionando quantas colunas eu quiser. Tá, mas Bia, eu não sei nada de matemática, tem como simplificar isso? Sim, na verdade você pode usar a unidade de medida que você quiser. Se por acaso você quiser, em vez de usar essas frações aqui, você usar, por exemplo, porcentagem, para ficar mais simples de entender, ó, você pode, por exemplo, colocar aqui 25%, 50%, depois 25% de novo, completando 100%, e você tem um sistema aqui de colunas da mesma forma. E você pode fazer a mesma coisa com linhas também, olha só. Você pode vir aqui, ó, colocar a mesma coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou apagar esses, vou colocar aqui 25%, depois 50%, depois 25%. E aí tá aparecendo aqui uma linha um pouquinho maior no meio, não tá tão claro assim porque esse container não tem nenhuma altura, mas por exemplo, ó, eu vou colocar uma altura aqui, ó, e perceba que aqui, tipo, essa aqui tem metade e essa aqui tem outra metade desse tamanho aqui dessa segunda linha, né, que é exatamente essa mesma lógica que eu coloquei. E assim, eu já adianto que essa parte das linhas é mais difícil de você ter que usar. Eu mesmo, particularmente, nunca precisei utilizar até agora, normalmente eu deixo padrão aqui mesmo, eu só coloco aqui uma linha, 2 linhas, 3 linhas, e eu deixo a altura por conta da própria altura do elemento que eu colocar em cada linha, mas de qualquer maneira, essa parte aqui das colunas pode ser bem interessante. Você pode usar unidades fixas também, como por exemplo aqui, ó, 600 pixels, depois 300 pixels aqui,
e 300 pixels, completando esses 1.200. É claro que a gente também tem que considerar aqui o espaçamento entre as colunas e entre as linhas aqui, mas de qualquer maneira só para ter uma média. Aqui, dessa mesma forma, eu consigo fazer isso também com esse tipo de unidade. Eu recomendo você utilizar unidades fixas? Não, porque dessa forma você prejudica um pouco aí a questão da responsividade. Se você tiver um monitor muito grande, pode ser que essas unidades fixas aqui não funcionem muito bem dentro dele. Então, se não for por fração, pelo menos vá na porcentagem ali que é mais fácil de conseguir manipular. Mas eu vou voltar aqui pro padrãozinho mesmo, só pra gente mexer nas colunas dessa forma. E aí, passando para essa parte aqui de baixo, bem simples de entender também, inclusive da mesma forma ali do Flexbox Container, aqui você vai delimitar qual que é o tamanho do espaçamento entre as colunas e entre as linhas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 50 pixels, ele vai colocar 50 pixels aqui entre as colunas e entre as linhas também. Bia, eu posso desvincular esses valores? Sim, ó. Se você desvincular aqui do lado, você pode colocar aqui, por exemplo, 100 pixels entre as colunas e 50 pixels aqui entre as linhas, e você pode utilizar todas essas outras unidades de medida aqui do Elementor também. Nenhum mistério. Inclusive, gente, eu tô passando aqui por todos esses fundamentozinhos, passo a passo, bem mastigado, porque sempre que a gente tem um novo recurso assim, principalmente ligado à criação do layout do nosso site, é bem importante que a gente fuce em cada detalhezinho primeiro e brinque bastante com isso, justamente porque é a partir de você pelo menos saber, tipo, eu consigo fazer isso aqui dentro disso. É que quando você for desenvolver algum layout, você vai pensar, dá pra fazer isso aqui com grid, dá pra fazer isso aqui com Flexbox, porque eu sei quais são as opções que eu tenho lá dentro. É bom que você fuce cada uma dessas coisas, por mais maçante que seja, justamente porque pelo menos você vai ter uma ideia do que é que você pode fazer ou não quando você for construir ali um layout específico que você queira. É com essa prática e é com essa vontade aqui de curiar, de fuçar e tudo mais, e de mexer em cada um desses botõezinhos aqui, que cada vez mais vocês vão se tornando independentes na criação de layout, sem precisar ficar seguindo ali tutoriaizinhos passo a passo na internet para poder desenvolver uma determinada seção que vocês queiram. Vou voltar aqui pro padrãozinho, acho que é 20 ou é 30, vou colocar 20 aqui. Beleza? Vou vincular esses valores. E aí, antes de passar para essa outra parte aqui, vamos tentar arrastar uns elementos para ver como é que funciona? Lembra que no início eu falei que esses quadradinhos aqui, eles lembram bastante um container? Pois é, eles lembram, mas eles não são. Isso aqui não funciona como container. Inclusive, você pode arrastar um container para dentro da grade. Por exemplo, eu posso vir aqui e arrastar um container aqui para essa grade. Esse container vai tomar conta de um desses espaços aqui, de um desses quadradinhos dentro da nossa grade. Vou fechar aqui esse container. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que cada uma dessas gradezinhas aqui vai ocupar apenas um elemento. Ou seja, se eu quiser montar uma seção aqui de um título, um texto e um botão, o que vai acontecer? Olha só, eu vou adicionar aqui, vou procurar aqui por título, vou arrastar para cá. Beleza, ele pegou um quadradinho. Vou colocar aqui um texto agora, procurar aqui por texto, ele ocupou outro quadradinho. Vou procurar aqui por botão, vou colocar aqui, botão, cadê o botão, cadê o botão? Aqui. Pronto, arrastei, ocupou outro quadradinho também. Então, assim, cada um desses quadradinhos aqui, ele vai ser ocupado por apenas um elemento, por apenas um widget. Então, simplesmente não dá pra, tipo assim, eu vou fazer aqui, ó, um sistema de grade aqui de 2 quadros, igual esse aqui, ó. Vou colocar aqui 100 pixels em cima, 100 pixels embaixo. Aqui, ó, tenho 2 grades, então, tipo assim, aqui eu quero colocar uma imagem e aqui nesse lado eu quero colocar um título, um texto e um botão. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque se eu vir aqui e colocar um título, ele já vai ocupar esse primeiro espaço. Se eu copiar aqui e colocar o texto, ele já vai ocupar esse segundo espaço também. Bia, mas então significa que eu não vou poder usar isso para muita coisa, já que esses quadradinhos não funcionam como containers? Não, inclusive aqui eu vou mostrar umas aplicações práticas bem legais para você ter uma ideia, por exemplo, de como utilizar o grid container na prática por aí. Então, mas primeiro, deixa eu fechar aqui, tirar esses elementos. E aí eu vou arrastar vários títulozinhos para cá. Eu podia já ter deixado o título, vacilei. Eu vou colocar aqui e vou colocar uns numerozinhos aqui só para ilustrar uma funcionalidade para vocês. Vou duplicar isso aqui. Na verdade, eu vou fazer isso 9 vezes. Tá? Já fiz besteira aqui. Vou continuar duplicando aqui. Eu tô com quanto, gente? Tô com 8, né? Vou fazer isso mais uma vez. Tá vendo? Que ele vai criando as linhas automático. Então, não preciso necessariamente me preocupar muito com isso, não. Mas olha só, vou colocar aqui um sistema de 3 colunas e 3 linhas, pra ele ficar certinho. Aí eu vou trocar aqui esses números, vou só vir aqui e vou colocar isso até 9, tá? Vou pausar aqui só pra não ficar muito grande. Pronto, ó. Coloquei aqui um sisteminha de 1 a 9, onde cada uma dessas grades aqui estão compostas por um título, que eu coloquei um númerozinho em cada uma delas.
O que acontece, por exemplo, se eu vir aqui nesse fluxo automático, que por enquanto tá em linha, ou seja, ele tá contando aqui como 1, 2, 3, horizontalmente, depois passa pra esquerda de novo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu vir aqui e colocar como coluna, o que vai acontecer? O fluxo vai começar a ser lido aqui na forma vertical, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dependendo do layout, pode ser que isso seja útil pra você. Pra falar a verdade, eu ainda não utilizei essa função, eu acabo, tipo, sempre funcionando melhor ali em linha mesmo, mas de qualquer maneira, é bom que você saiba que existe essa possibilidade, caso de alguma forma facilite o layout que você for criar aí. Então, para isso que serve, ó, linha horizontal, aqui, coluna, fluxo vertical. E essa parte aqui de justificar e alinhar itens vão estar relacionadas exclusivamente aos elementos que estão dentro aqui desses quadrinhos. E é bem simples de entender, ó. Por exemplo, se eu deixar aqui no início como padrão, os elementos vão ficar alinhados à esquerda. Se eu colocar no centro, vão ficar no centro. Se eu colocar no fim, vão ficar alinhados à direita. Eu tô falando certo? Esquerda e direita? Incrivelmente tô. Olha que legal. E se eu colocar aqui esticado, não tá dando pra ver muito bem, porque esses títulos aqui, eles não vão ficar até o final, né? Mas olha só, perceba que o elemento, ele tá indo até o final aqui da grade, tá? Ele vai se esticar em toda a largura aqui daquela grade do container. O que não acontece, por exemplo, quando eu clico aqui em início, ó. Quando eu clico em início, tá vendo que o elemento, ele ocupa só realmente a largura do próprio item. Quando eu estico, ele ocupa tudo. Isso é bom principalmente para containers, tá? Quando você tá mexendo com containers aqui dentro dessa grade. E esse tipo de posicionamento pode acontecer tanto na horizontal como também na vertical, como a gente tá vendo aqui, ó. Por exemplo, eu posso posicionar isso ao centro, posso posicionar isso no fim, posso esticar também, ó, da mesma maneira. Por exemplo, se eu colocar aqui no início, ele vai ocupar só a altura aqui do próprio elemento. Se eu estico, ele vai ocupar tudo. Isso aqui é ótimo, principalmente quando a gente tá mexendo com aqueles cards que tem textos de alturas diferentes. Eu vou montar um exemplo aqui rapidinho e mostrar para vocês. Olha aqui, ó, por exemplo, criei aqui um sisteminha de 3 colunas, uma linha aqui, e aí tá tudo posicionado aqui, os itens estão posicionados no início dessa grade. Tá com essa sobrinha aqui, porque a gente tá com uma altura nesse container. Pronto. Tá tudo aqui, os cards do mesmo tamanho, piriri, pororó, tudo bonitinho. Mas se eu vir aqui nesse card do meio e duplicar aqui, ó, o tamanho desse texto. Perceba que os outros não acompanharam essa mesma altura e fica aquele negócio meio desalinhado. Isso acontece bastante em cardzinhos tipos de serviços, né, depoimentos e tal, que a gente coloca dentro do layout. O que a gente pode fazer para resolver isso? Vem aqui no container e coloco para esticar todos os elementos. Olha que bonitinho. Assim a gente tem todos os cards aqui do mesmo tamanho, sem ter necessariamente que ficar se preocupando aqui em vir em cada um deles, tentar ajustar a altura, ou então colocar um padding maior em cada um, né? Fazer aquelas famosas gambiarras. Fechou, gente? Então, com isso aqui, ó, a gente viu todas as funcionalidades do grid, só para vocês realmente saberem o que é que vocês podem fazer aqui dentro. Mas agora, bora dar uma olhadinha aqui em algumas possíveis aplicações práticas que a gente pode utilizar com esse recurso aqui. Bora lá. Olha, esse aqui é um primeiro exemplo de aplicação prática. Normalmente, e sim, intuitivamente, quando a gente pensa em grade, a gente já pensa ali naqueles cards de serviços e não sei o que inclusive é extremamente útil quando a gente vai mexer com grid. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês também. Mas, na verdade mesmo, a gente também pode utilizar em praticamente qualquer tipo de aplicação aqui dentro, assim como a gente utiliza o Flexbox. O Flexbox traz mais flexibilidade em vários sentidos, assim como vocês podem ver lá no aulão de Flexbox que eu fiz pra vocês, porque tem muita especificidade dentro desse recurso, mas com a grade a gente também pode criar um monte de coisa, inclusive sem ser necessariamente ali um sisteminha de grades com várias colunas e várias linhas também. Por exemplo, aqui, ó, é um exemplo, ó, aqui, essa seção, que inclusive eu tô me baseando numa página de vendas que foi criada para um tutorial aqui do canal, se você procurar por páginas de vendas aí no canal, você consegue encontrar esse layout para fazer também. Essa seção eu tinha feito aqui utilizando o Flexbox, ó, perceba que aqui em layout, ó, ele tá como Flexbox, aqui ó, com todas as direções, piriri, pororó, igual vocês já conhecem. Mas eu posso criar esse mesmo layoutzinho aqui, ó, com uma coisa em cima da outra, dessa mesma forma aqui com o grid container. Como? Fazendo um sisteminha aqui de uma coluna só, e aí aqui eu deixei com ele criando as linhas de forma automática. Às vezes, quando eu coloco aqui, por exemplo, 5 linhas, ele dá uma bugadinha aqui na altura, eu não sei muito bem o porquê. Mas, de qualquer maneira, ó, se você deixar ele criar as linhas aqui de forma automática, ele vai ficar bonitinho aqui, as alturas vão ficar legais, é só você fazer esse sisteminha aqui de uma coluna só. E aí, como a gente pode ver, cada um desses elementos aqui, ó, estão posicionados um abaixo do outro dentro de um quadradinho desse aqui do nosso sistema de grade. Outra opção, agora com um sistema
ele de 2 colunas, ó. Nesse site aqui eu tinha feito também através do Flexbox Container. E aí o que eu tinha feito? Eu coloquei aqui na direção horizontal, coloquei aqui tudo centralizado. Essa imagem aqui coloquei como 50% aqui na aba de avançado. Aqui eu coloquei um outro container para poder ter a direção vertical, né, entre o título e o texto aqui também. Esse container com 50% de largura e os elementos aqui dentro ocupando esse espaço. Totalmente possível, totalmente tranquilo, principalmente quando você entende bem os fundamentos ali do Flexbox Container. Mas a gente também consegue fazer isso com o Flexbox Grid. Aliás, o Flexbox Grid, ó. Misturei tudo. Com o Grid Container, sim, conseguimos. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui, fazer um sistema aqui de 2 grades, né? Que, ó, justamente, por exemplo, esse aqui. Eu coloco a imagem nessa primeira grade, ela vai ocupar ali 100% daquele espaço daquela grade. E aqui do outro lado, por exemplo, eu posso colocar um container dentro desse meu grid aqui, ó. Quando eu clico aqui no navegador, perceba que eu tenho aqui uma imagem de um lado e o container aqui desse outro lado contendo um título e um texto. Nesse caso aqui, eu coloquei um Flexbox Container mesmo normal, ó, com a direção vertical, centro, alinhado no início e tudo mais. Mas eu também poderia colocar uma grade aqui seguindo essa mesma linha, beleza? De uma coluna só e um elemento, um embaixo do outro, sem problema nenhum também. Então você pode misturar aí o que você quiser. Inclusive, uma dica para esse tipo de situação também, ó, deixa eu excluir aqui esse elemento, é você, às vezes, tentar procurar algum widget que já tem esses elementos que você precise. Nesse caso aqui, é um título e um texto. Então, por exemplo, ó, se eu vir aqui no elemento e vir aqui em caixa de imagem, por exemplo, aqui, ó, esse elemento já tem um título, já tem um texto e eu posso simplesmente clicar aqui e excluir essa imagem. Então, eu posso estilizar esse título aqui, por exemplo, eu vou pegar essa copyzinha aqui, ele tá com uma tagzinha HTML aqui, mas não tem problema. E eu vou pegar esse texto aqui, ó, e aí é só vir aqui do lado, estilizar isso aqui, e aí eu venho aqui, ó, no meu grid container aqui também, coloco todo mundo alinhado aqui ao centro, não tá puxando porque esse elemento aqui por padrão ele estica. Então, eu tenho que vir aqui na minha caixa de imagem, vir aqui em avançado e colocar ele aqui ao centro também, ó. Ele vai ficar bonitinho aqui dentro do meu container. Enfim, estilizar aqui tanto o título e o texto como eu quiser. E aí, em vez de ter que ter um container com 2 elementos dentro, eu tenho só aqui, ó, uma grade com uma imagem de um lado e a caixa de imagem aqui do outro com esses 2 elementos que eu precisava, beleza? Então tem como a gente contornar para poder deixar o nosso site o mais enxuto possível. Existe um negócio que se chama DOM, que é basicamente o tamanho ali do código-fonte geral do nosso site. Então, quanto menos elementos a gente vai utilizando dentro das nossas páginas, quanto menos container a gente vai colocando dentro de container, menor esse DOM vai ficando e melhor vai ser o desempenho desse site. Sempre que você puder dar uma diminuída na quantidade de elementos que você usa dentro da sua página, melhor para sua velocidade. Mais um exemplo bacana que eu montei aqui rapidinho, ó. Mais uma vez, eu tenho aqui uma grade com 2 colunas. Aqui, ó, se eu vir aqui no layout, tá vendo? 2 colunas, uma linha só. E aqui dentro dessa minha grade, eu tenho uma outra grade, tá vendo? Ó, cheia de caixas de ícones, que pode, por exemplo, servir para uma seção de nossos diferenciais. Coloca aqui um textinho, pode colocar um botão também desse lado. E aí, aqui do lado, você tem, tipo, os íconezinhos com um textinho ali de diferenciais. Inclusive, ó, você pode fazer de mais colunas também. Por exemplo, eu vou colocar aqui 3 colunas e 3 linhas. Aí, tipo, é claro, né? Aqui já tá ficando bem apertadinho. Mas, ó, você pode ir duplicando aqui, você pode ter mais elementos. E aí, aqui, ó, e aí você vai preenchendo aqui o espaço que você quiser. Você pode, inclusive, ó, para poder dar mais espaço para essa parte aqui, vir aqui no container principal, vir aqui nas colunas, vir aqui nessa parte do lapisinho e aumentar o espaço aqui, ó, dessa coluna aqui, ó. Inclusive, ele tá puxando aqui só como uma, né? Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, como um FR e 2 FR, tá vendo? Agora, esse aqui tem mais espaço. E aí você vai mexendo ali nas funcionalidades que a gente já viu aqui. E uma coisa, inclusive, que eu não comentei é a questão das gradezinhas. Por exemplo, quando a gente exclui aqui, Bia, eu consigo pular uma grade? Infelizmente não. Todas as grades, assim que a gente arrasta um elemento, ele vai automaticamente para a próxima grade disponível. A gente não pode pular uma grade, por exemplo, deixar ela vaziazinha. E por que eu digo isso? Porque às vezes é legal a gente fazer aqueles jogralzinhos assim, né? Tipo, por exemplo, deixar um elemento aqui, aqui vazio, um elemento aqui, aí depois vazio aqui, né? Enfim. E como é que a gente consegue resolver isso? Pegando algum elemento aqui no próprio elemento que, tipo, dê essa visibilidade vazia, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, acho que divisor não. Deixa eu ver se ainda tem esse. É isso, ó, espaçador. Por exemplo, posso colocar um espaçador aqui e aí sim, eu tenho um elemento aqui que fica invisível e aí eu posso fazer o layout que eu quiser. Por exemplo, aqui, ó, fiz um sisteminha só com 5, né? Claro que esse aqui não ficou muito bonito, mas só para vocês pegarem a ideia. Aqui eu tenho um widget normal de caixa de ícone aqui eu tenho um espaçador e assim
assim por diante. Você pode fazer dessa forma aqui sem problema. É claro, né, eu não poderia deixar de mostrar também o exemplo que, na verdade, é o que a gente mais utiliza com grid, que é justamente quando a gente tem literalmente um sistema de grades dentro do nosso site. É muito utilizado, por exemplo, para quando a gente quer colocar depoimentos ali em grid, enfim, vídeos ali em grid também, ó, como no caso, por exemplo, desse aqui. Esse aqui, cada um tem um containerzinho, porque aqui dentro tem uma caixa de vídeo, tem um texto e tem um títulozinho aqui. Pra gente poder ter esses elementos dentro de um só quadrado, é claro que a gente vai precisar colocar um containerzinho dentro de cada um desses quadradinhos da grade que a gente tem aqui no nosso sistema de grid. Mas, de qualquer maneira, sempre que a gente tiver ali um layout onde a gente tem uma gradezinha para montar, cara, vai no grid porque é sucesso. É muito mais fácil da gente configurar do que quando a gente tá falando de Flexbox, mas daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso para vocês. Mas basicamente aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um container que inclusive é Flexbox também, poderia ser grid também, um em cima do outro, igual eu mostrei aqui em cima, mas aqui, ó, eu tenho um container de Flexbox, aqui no caso tá horizontal, porque eu puxei de outro site, mas ó, eu poderia colocar vertical aqui, um item debaixo do outro, e um desses itens é justamente um container aqui de grid, que aí aqui dentro dele eu coloquei várias caixinhas de imagem, onde eu posso facilmente modular, tipo aqui, ó, o número de colunas, por exemplo, eu não quero mais 3 colunas, eu quero 2, eu não quero 3 colunas, eu quero 4, e assim por diante, dependendo ali do tamanho da grade que você quiser montar. Posso mudar aqui os espaçamentos também, diminuir, aumentar de uma forma super simples, e inclusive tanto para desktop como também para mobile e para tablet, para qualquer quebra que você tiver aí, ó. Se eu colocar aqui no modo responsivo, olha que fácil, ó. Eu vim aqui no tablet, não quero 4 colunas. O que que eu faço? Venho aqui e coloco 2 colunas, por exemplo, a quantidade de colunas que eu tiver, e ele vai se adequando aqui de uma forma super simples com um clique só, gente. Isso aqui é um horror muitas vezes no Flexbox, porque a gente tem que ficar mexendo nas porcentagens, nos espaçamentos, piriri, pororó. Enquanto com o grid é só você mexer aqui na quantidade de linha e coluna e pronto, fechou, tá tranquilo. E por que que é que ele funciona de forma responsiva? Perceba que aqui do lado tem um íconezinho de tablet. Sempre que a gente tem um ícone ali do lado daquele elemento, significa que a modificação que a gente está fazendo vale apenas para aquele dispositivo. Então, se eu voltar aqui para desktop, ó, ainda tá a mesma coisa. Tablet já mudou. Se eu vim aqui para mobile, ó, ele já colocou aqui automaticamente uma coluna. Vamos supor que eu queira 2, né? De qualquer maneira, ele vai contar só ali como aquele dispositivo que eu tô mexendo. Inclusive, o próximo tópico que eu ia abordar seria justamente isso. Aqui a gente já viu as aplicações práticas, mas quando usar, tipo, grid versus Flexbox? Eu diria que depende, né? Tem muita gente que não gosta dessa resposta, eu sou uma delas, mas realmente aqui, tipo, depende. Vocês viram aqui várias aplicações que, tipo, ó, por exemplo, essa aqui, todas essas aqui, a gente pode utilizar tanto Flexbox como grid, você consegue fazer a mesma coisa nas duas. Mas quando que eu, Bia, principalmente assim, eu recomendo bastante para vocês também, quando que eu prefiro utilizar o grid, principalmente quando a gente tá mexendo aqui com sistemas de grades, ou em qualquer situação que você perceba que mexer na parte responsiva vai ser muito melhor utilizando o sistema aqui de grid. E tipo de responsivo assim, tanto para desktop, tablet, mobile ou a quebra que você tiver por aí. Por que que eu digo isso, ó? Para montar um sisteminha desse aqui, ó, por exemplo, eu vou voltar pro que tava aqui de 3 colunas. Como é que a gente faria isso aqui com Flexbox? Olha o rolê todo que seria isso aqui. Deixa eu só colocar esse negócio aqui para não repetir, porque tá me agoniando. Não repetir, padrão, cobrir, cobertura aqui. Pronto, agora tá bonitinho. Como é que a gente faria esse diacho aqui utilizando o Flexbox Container? Vou duplicar aqui essa seção, vou deixar esses aqui normal. Inclusive, ó, vou voltar aqui para a parte inicial, vou colocar isso aqui como horizontal, vou deixar aqui como envolver. Bia, não tô entendendo isso que você tá falando. Isso aqui já é Flexbox. Não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Assiste o aulão que eu comentei. Vou tirar aqui esse sistema de grade e aí, beleza, olha só. Vou pegar aqui, ó, as minhas caixas de imagem, por exemplo. Eu vou pegar a primeira, vou colar aqui. Para ela ficar com aquele tamanho, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na aba de avançado e eu tenho que calcular uma porcentagem propícia para ela ficar aqui com esse sistema de 3 colunas. Então, assim, por exemplo, eu posso colocar aqui 33%, né? Vamos supor ali 100% da largura. Qual que é o mais próximo dividido por 3 que eu tenho ali daquele 100%? Vou colocar aqui 33%. Aí eu duplico. E aí, assim por diante. Vou duplicar mais uma vez. E aí ele foi se encaixando. Ah, Bia, mas tá muito junto. Eu posso vir aqui, por exemplo, no meu Flexbox, e eu vou colocar aqui, ó, um espaçamento de 20 pixels. Bia, e agora? Quebrou? O que que aconteceu? Eu coloquei 33%, né? Sobrou 1
1% só da largura, né? Tipo, 33 vezes 3, 99. Sobrou 1% só pra gente considerar o espaçamento, o que não foi o suficiente. Então, eu teria que vir aqui em cada uma dessas caixas de imagem e colocar aqui uma porcentagem menor, por exemplo, 32%. E aí, colocando aqui 32%, agora eu consigo ter um espaçamento melhor, porque ele vai pegar aqui, ó. Gente, vamos lá, matemática. Só pra ficar mais claro aqui. Já viu que é mais complicado, né? Mas, ó, antes estava 33%. Vezes 3, 99% estava sendo ocupado pelas minhas caixas de imagem aqui. Sobrou 1% só para a gente mexer nos espaçamentos. 1% não foi o suficiente para colocar 20 pixels aqui de cada lado. Então, o que eu fiz? Deixei 32 em cada uma delas. Então, 32 vezes 3. Aqui, 96%. Sobrou ali 4%, né, de espaçamento, que daria aqui, tipo, 2% em cada um desses lugares aqui, desses espaçamentos entre os cards. E aí, eu vou fazendo a mesma coisa com o restante também, ó. Vem aqui, coloco 32%. E vem aqui, duplico. E para pensar ali em tablet mobile, o que eu faço? A mesma coisa. Vem aqui no modo responsivo. Não gostei aqui dessa formatação. O que eu faço? Por exemplo, eu quero para só 2 colunas. Aí eu venho aqui, por exemplo, e aí eu coloco uma porcentagem aqui, tipo, de 49%. E aqui também desse outro lado, 49%. Pensando no espaçamento, 49%. Ainda não deu certo, Bia. Vem aqui, diminua um pouco o espaçamento. Vou colocar aqui 10. Pronto. E aí eu vou fazendo isso com cada um desses elementos aqui também. Piriri, pororó, né? Tipo, todo esse rolezinho aqui, sendo que no grid eu poderia só simplesmente vir aqui, colocar 3 colunas, 4 colunas, 1 coluna e assim por diante. Então, sempre que você tiver algum sisteminha que vai facilitar com que você possa simplesmente mexer nas colunas e nas linhas, principalmente no modo responsivo, usa grid, porque é pra isso que essa parada veio aqui, sabe? É nisso que ele vai facilitar a nossa vida. Se, tipo, você se sentir mais confortável com Flexbox, tipo, nos layouts gerais, assim, onde não tem um sistema de grade, você se sentir mais confortável utilizando Flexbox, como eu mesmo, por exemplo, que, tipo, adoro Flexbox, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, beleza, utiliza. Mas assim, nesses sisteminhas assim, tipo, sempre que você tiver uma situação de grade, utilize o grid, porque é pra isso que ele foi feito. Massa? Deu pra entender tudo direitinho? Eu tentei fazer o mais mastigadinho possível aqui, com cada botãozinho pra poder ficar bem claro aí pra vocês. Mas, de qualquer maneira, se rolar alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Só que, ó, antes de terminar esse tutorial, eu queria só dar um toquezinho aqui pra galera que é mais interessada em evoluir e tem a vontade de se tornar um profissional completo nesse universo do web design. Se você aí tem interesse em dar um próximo passo na sua carreira e verdadeiramente aprender a criar sites que são impressionantes de uma maneira pelo menos 10 vezes mais rápido do que a forma tradicional, então eu te convido a clicar no primeiro link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e conhecer o nosso treinamento Z Pro. Esse é o nosso treinamento completão que com certeza poderá finalmente te levar ao patamar de se tornar um desenvolvedor de sites profissional. Inclusive, é o mesmo treinamento utilizado pela própria equipe interna aqui de web designers da Escola de Sites. Então, não perde tempo aí. Clica aí no primeiro link da descrição desse vídeo e aproveita essa chance. Não esquece também, né, de já deixar o likezinho aqui nesse vídeo, justamente para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também estejam precisando dessas dicas. E, é claro, seguir aqui o nosso canal também para continuar recebendo mais novidades sobre criação e venda de sites profissionais. Deixa aqui embaixo também seus comentários, suas dúvidas, sugestões de novos vídeos, enfim, o que você quiser aí, tá? Bora trocar uma ideia. E por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!